É aí que o homem se confunde. No exato momento em que ela mais sente desejo, mais pensa em você, mais sente sua falta. Ela te rejeita. E não é porque não te quer. É porque quer te controlar. A mulher não rejeita por falta de vontade. Ela rejeita por medo de perder o poder. É contraintuitivo, mas é real. Quanto mais você a atrai, mais ela tenta resistir. Porque se ela demonstra, ela perde o trono. Então ela finge. Finge que não sente. Finge que está bem. Finge que você é qualquer um. Mas tudo isso é defesa, é orgulho, é ego. O homem que entende isso para de levar a rejeição como um não definitivo e começa a enxergar o que está por trás do comportamento dela. Ela diz não, mas o corpo diz sim. A boca rejeita, mas os olhos procuram. E é aí que a psicologia feminina começa a jogar pesado. Primeira, ela precisa sentir que ainda tem o controle. Quando uma mulher te rejeita, no momento em que você tem certeza de que ela te quer, o que está em jogo não é o desejo, é o poder. O desejo ela sente, e sente forte. Mas se ela perceber que está perdendo o controle da situação, ela te corta. Fria, rápida e, o pior, sem explicação. Não é sobre você, é sobre o espaço que você começou a ocupar dentro dela. No instante em que ela percebe que está começando a se envolver, que está te esperando responder, que ficou com raiva porque você visualizou e não disse nada, ela entra em pânico, porque para ela, isso significa que você está ganhando poder emocional. E o instinto dela diz: não deixe esse cara dominar o jogo. É aí que a rejeição entra. Não para afastar você, mas para reafirmar o domínio dela. Ela pode te dar um fora do nada, te tratar com frieza depois de uma conversa quente ou simplesmente sumir. Mas tudo isso com um único objetivo: recuperar o controle da narrativa. Você acha que ela perdeu o interesse, mas na verdade ela está lutando para não se perder no que sente. Porque se ela se entregar, ela acredita que vai perder a vantagem. E mulher que sente que está vulnerável demais, se fecha. Mesmo que por dentro esteja implorando que você insista. Só que o erro de muitos homens é exatamente esse: insistir. Porque quando você corre atrás depois da rejeição, você devolve o controle para ela. Agora ela respira aliviada, porque sabe que ainda te domina. O jogo volta para a mão dela. Por isso, quando ela te rejeita do nada, o melhor movimento é não se mover. Mostre, com silêncio e firmeza, que o controle emocional não é só dela. E é nesse momento que ela começa a duvidar do próprio plano, porque nada deixa uma mulher mais desequilibrada do que um homem que ela não consegue controlar. 2. Ela te rejeita por medo de parecer fácil. Uma mulher pode estar completamente envolvida por você, mas se ela sentir que está demonstrando demais, ela freia na hora. Por mais moderna, madura ou evoluída que ela diga ser, ainda existe uma voz interna que diz: se eu mostrar demais, ele vai perder o interesse. Essa rejeição que parece confusa é, na verdade, uma estratégia de defesa. Ela sente vontade de se entregar, de mandar mensagem, de dizer que quer te ver, que adorou aquele momento com você, mas não diz. Porque tem medo de ser rotulada. E sim, o rótulo ainda pesa. Ela tem medo de parecer desesperada, fácil, entregue demais. E nesse medo, ela se fecha antes mesmo de tentar. E você, do outro lado, sente o gelo e acha que ela não quer. Mas a verdade? Ela quer tanto que tem medo de perder tudo por mostrar demais. O pior é que ela faz isso mesmo quando o homem está sendo 100% genuíno. Mesmo quando você é claro, direto, presente. Porque, no fundo, ela acha que esse seu interesse pode ser passageiro. E se ela mergulhar de cabeça e você sumir depois? Ela prefere segurar a onda, parecer desapegada, fingir que não está tão afim assim. E esse fingimento vem na forma de rejeição. Um não com gosto de sim. Uma ausência que pede atenção. E o homem que não entende isso entra em desespero. Começa a fazer mais, falar mais, provar mais. E aí sim, ela perde o interesse de verdade. Porque uma vez que ela sente que não precisa mais se proteger, que o jogo está ganho, o desafio morre. E sem desafio, não tem química. Então, o segredo aqui é simples. Entenda o não que vem do medo. Não insista, mas também não recue demais. Fique ali,
firme, seguro, sem implorar, sem provar, só existindo com postura. Mulher respeita o homem que não duvida do próprio valor, mesmo quando ela tenta confundir ele. Terceira, ela sente, mas quer te punir. Tem horas em que a mulher quer você, sente sua falta, pensa em você, mas ao invés de se aproximar, ela se afasta. Não porque não te deseja, mas porque ainda guarda alguma mágoa. E o jeito mais silencioso que ela encontra de se vingar emocionalmente é te rejeitando. Ela se lembra de algo que você falou que não caiu bem, de alguma atitude sua que ela achou desinteressada, de um momento em que você demorou a responder ou pareceu frio. Às vezes nem foi algo tão grave, mas dentro dela isso foi registrado como: ele me fez sentir insegura. E quando ela sente que você voltou a se mostrar presente, interessado, leve, ao invés de aceitar, ela impõe distância. É o jeito dela se proteger e ao mesmo tempo te fazer sentir um pouco do que ela sentiu. É sutil, mas real. Ela recua. Te trata com frieza. Finge que nem está mais conectada. Só que por dentro está em guerra. Entre o desejo de ceder e o desejo de te ensinar uma lição. Porque se ela se entrega de novo fácil demais, ela sente que você vai continuar agindo do mesmo jeito. E é aí que o jogo vira castigo. Você sente a presença, mas não sente abertura. Você percebe o olhar, mas ela não se aproxima. Você sabe que ela te quer, mas ela faz questão de negar. É punição emocional. E muitos homens caem nessa cilada. Acham que precisam se explicar, pedir desculpas, correr atrás para recuperar o espaço. Mas nesse momento, o melhor movimento é não cair na armadilha. Se ela está punindo, é porque ainda sente. E se ainda sente, ela vai continuar presa nisso até resolver. Mas só resolve quando o homem não cede à manipulação emocional. Amostra, sem palavras, que não vai pagar um preço por algo que nem deveria estar sendo cobrado. Quarta, ela se protege de um possível abandono. A mulher que rejeita o homem que ela deseja não está sendo fria, ela está se armando. Muitas vezes, o que você sente como rejeição não é desinteresse. É medo de ser descartada depois de se entregar. Ela já viveu isso antes, de mostrar sentimento e depois ser tratada como qualquer uma, de se envolver e, logo em seguida, lidar com um homem que some, esfria ou muda de tom. Então hoje, antes de entrar, ela fecha a porta. E o pior, fecha na sua cara, mesmo sentindo. Ela aprendeu a não confiar no interesse masculino rápido demais, porque já viu caras virem com tudo e desaparecerem no primeiro sinal de envolvimento verdadeiro. E aí, para não passar por isso de novo, ela prefere assumir o papel da fria. Da que diz, não quero nada sério. Da que te trata como se não fizesse a menor diferença. Só que aí entra o problema. Você, homem, não percebe que está lidando com uma defesa. Você acha que é frescura, joguinho, drama, e responde com mais frieza, mais ego, mais orgulho. Quando, na verdade, era a hora de mostrar maturidade, só que você responde igual menino, querendo vencer a discussão ao invés de entender o cenário. Ela não quer ser rejeitada, só que prefere rejeitar antes de se permitir sentir e ser deixada. É um escudo. E quem não entende isso, acaba entrando no jogo errado achando que ela está sendo arrogante, quando, na real, ela só está com medo de repetir a mesma dor. Você quer ser o cara diferente? Então para de agir como todos os outros. Se ela recua, você não precisa correr atrás, mas também não precisa virar pedra. Respeita a barreira dela sem se diminuir. Se você mantiver a sua postura, mas com consciência, ela percebe. E se ela perceber que você não é só mais um, ela baixa a guarda. Mas só se você parar de agir como os que fizeram ela se armar. 5. Ela tem trauma de dar e não receber. A mulher que parece te rejeitar, mesmo estando interessada, carrega uma história. Nem sempre é sobre você, nem sempre é sobre o agora. Muitas vezes, o que ela faz hoje é reflexo do que ela viveu ontem. Ela já deu demais, já se entregou rápido demais, já confiou sem pensar. E em vez de ser valorizada, foi usada. Em vez de ser escolhida, foi esquecida. O que restou? Um medo que se disfarça de frieza. Ela pode olhar no seu olho e dizer que está de boa, que não quer nada,
que não está afim de se envolver, mas por dentro está segurando o sentimento com força, porque sabe que, se deixar sair, pode ser mais uma vez o início de um ciclo que ela prometeu para si mesma que não viveria de novo. E você sente isso, sente a conexão, sente o clima, sente o desejo, mas na hora de dar o próximo passo, ela te bloqueia. Não porque não quer, mas porque tem pavor de ser a única que quer. A rejeição dela é uma tentativa de manter o controle sobre as próprias emoções. É um jeito de garantir que, se der errado, foi ela quem recuou primeiro. É proteção. É trauma disfarçado de autossuficiência. E sabe o que faz a maioria dos homens nesse momento? Ou pressionam, ou desistem. Os dois erros. Pressionar quebra a confiança. Desistir confirma o medo dela de que ninguém fica. Então, o segredo aqui não é correr atrás. Também não é virar estátua. É ter a frieza de quem se valoriza, mas a presença de quem é firme. Você mostra que está ali, mas não mendiga. Mostra que quer, mas não implora. Porque a mulher que tem trauma de dar e não receber só se entrega quando sente que, dessa vez, vai receber na mesma medida. 6. Ela não confia na sua reação ao interesse dela. Muitas vezes, o problema não é o que ela sente, é o que ela imagina que você vai fazer com isso. Ela te quer, ela sente a conexão, mas tem algo dentro dela dizendo: se eu mostrar, ele vai mudar. E ela não está errada. Quantos homens mudam completamente depois que percebem que a mulher está realmente afim? Começam a tratar diferente, ficam acomodados, somem, perdem o brilho. Aquele cara esforçado do começo vira alguém que responde com uma palavra. O bom dia carinhoso vira uma figurinha sem graça. O interesse vira rotina. Ela percebe isso rápido. E antes que isso aconteça com ela, ela recua, porque já sabe como termina. E o mais louco é que essa percepção não vem só do que você faz, mas do que você transmite. Se você trata o interesse dela como uma vitória sua, como um troféu conquistado, ela sente. Se você muda o tom, muda a postura, começa a agir como se já tivesse vencido o jogo, ela ativa o modo proteção. E nesse modo, o corpo quer, mas a mente trava. E aí ela se distancia, se fecha, finge que está fria, porque não quer ser aquela que se entrega e depois precisa lidar com a sua vaidade inflada. Por isso, o homem que quer uma mulher de verdade não pode se transformar no momento em que ela demonstra algo. Tem que manter a mesma postura, o mesmo tom, a mesma firmeza. Interesse não é sinal verde para relaxar. É responsabilidade. Ela te rejeita? Às vezes sim, mas não porque não quer, porque não confia no que você faria com o poder de saber que ela quer. E quando ela sente que você é estável emocionalmente, que você não se descontrola, que não se acomoda, ela relaxa, porque agora sim, ela sabe. Você não vai jogar fora o que ela está prestes a dar. 7. Ela quer te testar antes de se entregar. Antes de uma mulher se entregar emocionalmente, ela precisa testar o ambiente, ver se é seguro, ver se você é estável, ver se você aguenta a pressão. Porque se ela sentir que você desmorona no primeiro sinal de resistência, ela fecha o coração sem pensar duas vezes. Esses testes não são declarados. Ela não vai dizer: vou te testar agora. Eles vêm disfarçados de silêncio, de pequenas provocações, de sumiços calculados, de frases ambíguas. Ela quer ver como você reage quando não está no controle. Quer saber se você é só emoção ou se tem estrutura. Se você reage com desespero, insegurança ou atitude infantil, ela já sabe o que esperar. Mais um que não aguenta a profundidade. Mais um que só é interessante quando está ganhando atenção. Mas se você se mantém firme, sem drama, sem pressa, sem pressão, ela percebe que você é diferente. E aí, o jogo muda. O homem que entende isso não entra em pânico quando ela se afasta por uns dias, não cobra presença, não tenta provar o próprio valor o tempo todo. Ele simplesmente continua sendo quem é. Sem exagero, sem implorar. Apenas consistente. E isso, para uma mulher que está acostumada com homens emocionais e carentes, é algo raro. É o sinal que ela precisava para sair do modo defensivo e começar a se abrir.
O problema é que a maioria dos caras perde a cabeça nos testes. Querem explicação para tudo. Querem garantir o que não dá para garantir. E no processo, revelam que não estão prontos para segurar uma mulher de verdade. Ela te testa não porque quer te afastar. Ela testa para saber se vale a pena se aproximar. E só passa quem tem controle sobre si. Se você colapsa no primeiro desafio, ela nem te vê como opção. Ela só observa e pensa: imagine se eu tivesse me entregue. 8ª, ela quer ver se você aguenta a pressão. Toda mulher, em algum nível, vai criar situações em que ela quer ver até onde você aguenta emocionalmente. Isso não é maldade, é instinto. É forma de medir a solidez de quem ela está deixando entrar na vida dela. Ela vai dificultar o acesso, vai atrasar a resposta, vai mudar de tom de uma hora para outra, vai agir como se estivesse menos interessada do que realmente está. Por quê? Porque quer saber se você consegue manter a postura mesmo quando não tem garantia de nada. O homem que desmorona emocionalmente diante de um silêncio ou de uma mudança de comportamento perde o encanto na hora. E o pior, muitas vezes sem nem saber que estava sendo observado. Ela quer saber se você vai começar a duvidar de si, se vai correr atrás feito louco, se vai se rebaixar para conseguir uma migalha de atenção. Se você quebra fácil, ela perde o respeito. Porque o respeito não vem quando tudo está fluindo. Vem quando ela vê que você se mantém firme, mesmo quando ela tira o chão por um instante. Isso não é jogo, é leitura. A mulher lê o homem o tempo todo, e as reações dele dizem mais que qualquer frase ensaiada. Se você entende isso, para de reclamar do sumiço dela, da frieza, da mudança de energia, e começa a perceber que o teste não é sobre o que ela faz, mas sobre o que você é capaz de manter, mesmo quando parece que está perdendo. A mulher que te vê calmo no caos passa a te olhar diferente, porque percebe que você não depende da validação dela para continuar sendo um homem seguro, centrado e inteiro. E quando você mostra que não quebra, é aí que ela começa a considerar se vale a pena se desmontar na sua frente. 9ª, ela sente, mas tem medo de perder a pose. Uma das maiores prisões emocionais de uma mulher hoje é essa. Ela sente, ela quer, ela pensa, mas não pode demonstrar, porque na cabeça dela, demonstrar é se rebaixar, é perder o controle, é mostrar fraqueza. E sabe por que ela pensa assim? Porque tem um histórico enorme de homens que mudaram completamente depois que perceberam que ela estava envolvida. O cara que era doce virou arrogante. O que era presente virou ausente. O que era firme virou relaxado. Tudo isso porque ela deixou claro que sentia algo. Então agora ela aprendeu a lição. E a lição foi clara. Não demonstre demais. Ela segura o olhar, controla o sorriso, finge que não liga. E rejeita, não por falta de sentimento, mas por medo de se perder num jogo em que o outro lado não sabe jogar. E aqui vai o ponto crítico. Quem ensinou ela a agir assim foi você. Você ou algum cara igual a você. Porque o erro da maioria dos homens é tratar o interesse feminino como um prêmio ganho. Relaxam, se acomodam, viram outra pessoa. E ela? Se sente enganada. O homem precisa parar de achar que ganhou o jogo quando a mulher começa a demonstrar. O jogo começa aí. É nesse momento que o respeito precisa crescer, que a presença precisa se manter, que a atenção não pode morrer. Se você perde a postura quando sente que ela se abriu, você se torna previsível. A mulher não respeita a previsibilidade emocional. Ela respeita a estabilidade. Ela respeita a constância. Ela respeita o homem que entende que o valor dele não está no que ele conquista, mas em como ele se comporta depois da conquista. Ela rejeita para manter a pose, sim, porque já sabe o que acontece quando não mantém. E o que ela mais teme é ver você virar um daqueles caras que só sabiam ser interessantes até ela dizer sim. 10. Ela prefere rejeitar do que admitir que está envolvida. Admitir que está envolvida é se expor. E hoje em dia, a maioria das mulheres prefere parecer indiferente do que ser a primeira a dizer: "Tô sentindo algo." Não porque não sente, mas porque acha que vai perder tudo se mostrar. Ela prefere rejeitar. Prefere dizer que não é o momento.
Prefere te tratar como qualquer um. Prefere esfriar a conversa. Porque dentro dela existe um dilema: o desejo de se entregar e o medo de ser rejeitada por ter mostrado isso. Essa rejeição não é sobre você ser bom o suficiente ou não. É sobre ela não querer ficar vulnerável primeiro. Se ela demonstrar e você não corresponder do jeito certo, ela se sente fraca. Se ela disser que está envolvida e você mudar o comportamento, ela vai se culpar por ter falado. Então ela joga na defesa, rejeita antes, mesmo com vontade, mesmo com desejo, mesmo com sentimento. Você olha de fora e pensa que ela não liga. Mas o tempo de tela dela no seu perfil mostra outra coisa. O jeito que ela ainda tenta te provocar, sem se aproximar, mostra outra coisa. O orgulho dela grita mais alto que o coração. O erro do homem é achar que a rejeição é falta de interesse. Nem sempre é. Às vezes, é só o reflexo de uma mulher que sente demais, mas não sabe mais como demonstrar sem se machucar. Você quer quebrar essa barreira? Não é com palavras. É com postura firme, presença estável e silêncio estratégico. Mostra que você não precisa provar nada. E ela começa a sentir que talvez dessa vez vale a pena se abrir. Uma mulher nunca te rejeita à toa. Se ela ainda se importa, ainda observa, ainda reage, ela só está tentando ver se você merece o acesso que ela esconde. E se você se desespera diante da rejeição, já deu a resposta: não merece. Essa é a verdade que ninguém te conta. A rejeição dela é muitas vezes um convite disfarçado. Um convite para você manter sua postura, sua presença, seu valor. Só que só entende isso quem já cansou de correr atrás e começou a olhar de fora. Agora eu quero saber de você. Qual dessas situações você já viveu? Comenta aqui embaixo, porque sim, eu tô lendo tudo e respondendo. A ideia é criar uma conversa real, entre homem e mulher, sem filtro, sem máscara. E claro, se esse vídeo te cutucou, te fez refletir, te fez entender coisas que ninguém nunca te explicou, então faz o seguinte: curte, compartilha com um amigo e, principalmente, se inscreve no canal. Isso aqui não é conteúdo raso, é realidade, e você faz parte disso. E se prepara, porque no próximo vídeo eu vou expor os sinais claros de que ela ainda te deseja, mesmo fingindo que te esqueceu. E quando você entender isso, tudo muda.